Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota prévia antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante pra viver em paz. Antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante pra viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É nota prévia, é nota prévia, é nota prévia. Olá! O desenvolvimento sustentável pode ser um fator de aprimoramento de pessoas e de empresas, mas para tanto é preciso estarmos preparados. As pessoas geralmente investem em educação para obterem melhores oportunidades, mas você sabe quais são os recursos existentes para as empresas públicas, privadas e do terceiro setor, de modo que elas garantam um desenvolvimento sustentável? O Estado do Rio tem garantido condições ótimas para o desenvolvimento sustentável das empresas que aqui têm sede, fortalecendo assim a nossa economia e a nossa qualidade de vida? Eu sou Isabel Cruz e você está assistindo o programa Nota Prévia, que apresenta possíveis soluções para os problemas do cotidiano. E o nosso convidado de hoje é o professor doutor Oswaldo Luiz Gonçalves Quelhas, da Universidade Federal Fluminense. Ele tem o doutorado em engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado e graduação aqui pela Universidade Federal Fluminense. Ele irá conversar conosco sobre o projeto de pesquisa Gestão Sustentável de Organizações Brasileiras Privadas, Públicas e do Terceiro Setor, um estudo de aplicação a organizações de micro, médio e pequenas no estado do Rio de Janeiro. Obrigado, professor, pela sua presença nos estúdios da UniTV. Ok, é um prazer estar aqui para compartilhar as nossas ideias, aquilo que nós temos pesquisado, que temos aprendido também ao longo desse período em que a preocupação das organizações ela não está só detida no seu balanço contábil, mas também naquilo que ela também consegue compartilhar em termos de sucesso econômico, financeiro, tecnológico e social e ambiental com a sociedade e os governantes e os seus próprios funcionários. Ah, sim. Eu sei que o senhor é coordenador de um poderoso grupo que estuda gestão de empresas. O senhor poderia falar um pouco desse grupo antes de entrarmos propriamente no projeto? A palavra poderoso Academicamente poderoso, ok. Nós recentemente, terça-feira, dia 22 de novembro, nós recebemos o prêmio das mãos da governadora Rosinha Garotinho, do Prêmio Qualidade Rio, categoria prata do ano 2005. Esse prêmio foi o reconhecimento da sociedade aos esforços do LATEC, Laboratório de Tecnologia, Gestão de Negócio e Meio Ambiente, é um nome longo, mas quer dizer exatamente em síntese a sustentabilidade, ou seja, nós acreditamos que o sucesso da sociedade, o sucesso das organizações não é baseado apenas em indicadores macroeconômicos, mas também em satisfação das pessoas, o ambiente saudável e também a tecnologia adequada para respeitar todos esses aspectos e também a segurança e a saúde daqueles que lidam com essa tecnologia. Então isso nós chamamos a sustentabilidade das organizações, a sustentabilidade da sociedade brasileira. Ótimo. E no caso, enquanto coordenador do LATEC, também é coordenador desse projeto. Pode apresentar para a gente um resumo desse projeto? Ele é de iniciação científica? De iniciação científica, nós temos uma bolsista, nós temos também vários professores, doutores agregados, uma rede de compartilhamento de informações com outras universidades brasileiras, com outros centros de pesquisa, que abordam também essa questão. Hoje, até algum tempo atrás, as empresas eram avaliadas para patrimonialmente, para venda, para contratos, para convênios, consórcios, apenas pelo seu patrimônio físico, pelo seu balanço financeiro, e ela hoje é avaliada pelo valor da sua marca.
Uma empresa que tem uma imagem pública de responsabilidade perante a sociedade, perante a segurança e saúde dos seus trabalhadores, ambientalmente responsável, a sua logomarca ela pode valer muito mais do que o seu patrimônio físico e aquilo que ela detém no seu caixa, no seu banco. Então, isso para as grandes empresas já é algo visível. O que nós estamos nos propondo, é levar para as pequenas e microempresas a visualização deste ganho potencial que elas podem ter. Ou seja, um bom relacionamento com a sociedade, com seus funcionários, uma responsabilidade perante os governantes locais, leva também a empresa a ter um valor que hoje é invisível aos olhos do pequeno, micro, do médio empresário. E o senhor acredita que esse valor para as pequenas e médias empresas, elas vão conseguir, digamos assim, dar esse incremento à sua atividade? Porque as empresas do terceiro setor geralmente já estão comprometidas com atividades para o setor social, né? Ou porque o próprio Estado contrata, ou porque tem fundações que contratam para desenvolver atividades sociais. Mas as outras empresas, as pequenas e médias, elas teriam condições de também fazer desenvolver essa sustentabilidade, essa responsabilidade social? Eu ouvi algum tempo atrás que para que você possa mobilizar pessoas, você tem que primeiro passar pelo campo da sensibilização, tocar a emoção, e em segundo passo convencer a inteligência, então racionalmente. Então nós fazemos os dois trabalhos. Nós fazemos um trabalho de sensibilização, levando até os pequenos e microempresários nas nossas pesquisas a sensibilização de que a empresa dele vai se desenvolver de uma maneira mais acelerada, de uma maneira mais eficaz, se o entorno que cede a mão de obra, que normalmente as pequenas e microempresas têm a sua mão de obra morando nas redondezas, para economizar dinheiro da passagem, para economizar tempo de deslocamento. Então, as pequenas e microempresas precisam constatar que, se elas tiverem um bom relacionamento, um bom trabalho de melhoria das condições ambientais e sociais do seu entorno, os seus trabalhadores também, que vão atuar no seu processo produtivo, terão melhores condições psíquicas, emocionais, de interesse, de comprometimento, de se comprometer, de aderir às metas da organização de uma maneira mais efetiva. Então, nós primeiro passamos pela sensibilização e depois, então, passamos a analisar o quanto que essas empresas podem ganhar ao olhar o seu processo e reduzir os consumos que muitas vezes são excessivos dos suprimentos que ela necessita. Então, nós vamos, no decorrer da entrevista, vou citar 2 casos de pequenas empresas, microempresas, que nós trabalhamos, avaliamos e reduzimos em aproximadamente... Você já está iniciando a investigação? 30% o custo de produção dessas empresas. Apenas reduzindo o consumo de água, o consumo de energia elétrica e numa lavanderia reduzindo o consumo de sabão em pó, que não tinha controle e nós ensinamos o empresário que a máquina que ele utilizava tinha uma graduação e que, além daquela quantidade de sabão em pó, ele estava contaminando o meio ambiente e gastando mais dinheiro do que era necessário. Desperdício duplo, né? Desperdício duplo. E com esse projeto, que objetivos assim, específicos foram traçados pela sua equipe? O objetivo é dar a nossa contribuição, né, seguindo o exemplo do Betinho, né, pode ser o beija-flor, que vai jogando as gotinhas no incêndio da floresta, mas é dar a nossa contribuição na conscientização do empresariado, dos pequenos e microempresários, aproveitando o exemplo das grandes organizações, que já têm uma experiência vasta e já consagrada e sedimentada a respeito, de aproveitamento dessa oportunidade para melhorar, primeiro, a garantia de que os trabalhadores que atuam em pequenas e microempresas têm um ambiente saudável de trabalho e seguro. Segundo, que os clientes dessas organizações, pequenas e micro-organizações, têm produtos e serviços seguros e saudáveis. Para os seus clientes. Para os seus clientes. Terceiro, que o meio ambiente ao redor seja socialmente e ambientalmente saudável, que exista uma
uma ligação, um entrelaçamento, uma vigilância, uma transparência nas ações da organização perante a comunidade. Então isso percebo que essa é a nossa maior contribuição. Quer dizer, e através de trabalhos de pesquisa em campo, levar ao empresário, ao pequeno empreendedor, ao pequeno líder da comunidade, essa oportunidade de conhecer aquilo que já se pratica em grandes corporações. Eu sei que o senhor tem um conhecimento do Brasil como um todo, mas elegeu o estado do Rio de Janeiro como foco dessa pesquisa. Qual a razão disso? Como está o panorama do estado do Rio, preliminar à sua própria pesquisa, em relação ao desenvolvimento sustentável? O estado do Rio de Janeiro ainda é, junto com São Paulo, Minas Gerais, um centro de ressonância, né? O que se faz aqui, o que se pesquisa aqui, ainda encontra eco em várias partes do país. Né? Não é que as condições de sustentabilidade das empresas do estado do Rio de Janeiro seja pior, mas a Universidade Federal Fluminense se localiza em Niterói, se localiza no estado do Rio de Janeiro. Então, o que se faz aqui pode servir de vitrine. Nós trabalhamos muito com o efeito da vitrine. Você faz bem feito, mostra resultado para que outros copiem. E o Rio de Janeiro ainda é uma das vitrines, não é mais a vitrine, mas ainda é uma das vitrines. É bom que haja o desenvolvimento de uma maneira equitativa, né, pelo país como um todo. Isso. Então, isso está ótimo. Mas no próximo bloco você saberá mais sobre os possíveis impactos do desenvolvimento sustentável no seu cotidiano. Ok? Fique conosco que a gente volta já. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Minha nota prévia. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista, exige estudo e muita preparação. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista, exige estudo e muita preparação. Universidade Federal Fluminense tem competência, tem sensibilidade para cuidar da saúde do cliente, da família e da comunidade. Universidade Federal Fluminense tem competência, tem sensibilidade para cuidar da saúde do cliente, da família e da comunidade. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Minha nota prévia. De volta aos estúdios da UniTV, a televisão da Universidade Federal Fluminense, onde o conhecimento é um bem público. O programa Nota Prévia antecipa para você as possíveis soluções para os nossos problemas. E o nosso convidado de hoje é o professor Dr. Oswaldo Quelhas, do LATEC, falando sobre desenvolvimento sustentável, uma pesquisa que ele está realizando com as empresas do estado do Rio de Janeiro. Professor, no bloco anterior o senhor apresentou muito bem a questão do desenvolvimento sustentável, mas de que forma, qual a metodologia que o senhor pretende utilizar para alcançar os resultados os objetivos propostos no seu projeto? Inicialmente nós estamos escolhendo, junto ao SEBRAE, no caso de Niterói, cada cidade, qual é a predominância do tipo de pequenas e microempresas, né? Niterói, por exemplo, a panificação é a predominância, né? Tem as lavanderias, tem as oficinas mecânicas, as confecções. Então, nós estamos escolhidos, então, por uma metodologia de consumo energético. O tipo de empresa, quer dizer, nós escolhemos a metodologia, podia ser consumo de água, consumo energético, potência instalada de equipamentos nas pequenas empresas. Então, nós escolhemos, por exemplo, recentemente a panificação. Então, nós vamos a campo com a permissão dos empreendedores, dos proprietários das empresas, e medimos e fazemos um mapeamento do processo. Verificamos, então, o quanto que entra de matéria-prima e quanto que sai de produto. E o quanto que é consumido de energia elétrica, de água e de outros insumos necessários. E nós fazemos uma avaliação energética, da eficiência energética, da eficiência, o quanto que sai de resíduo dessa produção,
o quanto, fazemos uma avaliação, o quanto que esse resíduo pode ser reaproveitado de maneira a não gerar novas compras. Muitos desses resíduos, por exemplo, a construção civil, ela hoje tem, dentro do próprio CONAMA 307, uma resolução do IBAMA, né, do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele estabelece que hoje qualquer obra da construção civil tem que ter um plano de gerenciamento dos resíduos. Então, para não poluir o ambiente. Para não poluir o ambiente e estabelecer uma forma de você ter bancos de resíduos, onde o resíduo de uma empresa pode ser a matéria-prima de outra. Ah, que interessante. Então, é obrigatório a partir de janeiro de 2004, era obrigatório. Poucos municípios brasileiros implementaram. A partir de janeiro de 2004, era obrigatório a todo município brasileiro ter um plano de gerenciamento de resíduo e, por sua vez, qualquer obra, qualquer empreendimento, para ser aprovado pela prefeitura e pelos órgãos locais, precisa ter esse plano de manejo de resíduos. Mas é ótimo mapeamento, que as pessoas saibam disso. Então, o que nós queremos fazer é auxiliar nesse processo de conscientização, de ajuda às empresas, pequenas e microempresas. O SEBRAE e o SENAI já também fazem esse papel. E dá assessoria também nesse processo, porque para alguns empresários não deve ser muito simples criar essa proposta. Nós, por exemplo, nós temos no LATEC, nós fazemos esse projeto gratuitamente dentro dos projetos finais dos alunos de graduação em Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Telecomunicações, Quer dizer que o Química. pequeno empresário pode procurar a Faculdade de Engenharia aqui da Universidade Federal Fluminense, procurar o LATEC e pedir essa assessoria. Pode. www.latec.uf.br, fale conosco, passa os dados, ou então 2629-5617. Ótimo. Para que nós possamos, então, esse projeto será inserido no projeto final dos alunos, projetos de pós-graduação, dentro dos nossos cursos de pós-graduação, e mesmo o mestrado profissional em sistema de gestão, cujas dissertações hoje já abordam questões de solução de problemas empresariais, voltados para a sustentabilidade. Muito bom. Tendo essa, digamos assim, integração da pesquisa com o nosso entorno aqui na cidade ou até de outros estados, de outros locais, mas de que forma, com esses resultados que forem sendo obtidos, o senhor pretende dar conhecimento às autoridades governamentais, às sociedades ou às associações comerciais? De que maneira pretende tornar público o resultado dessas pesquisas? O nosso site, www.latec.ff.br, ele já tem todas as pesquisas publicadas para download. Então você pode acessar o site, tem lá um campo de pesquisas, você clica e aparecem as pesquisas e o empresário, estudiosos, pesquisadores podem fazer o download gratuitamente de todo o material que nós produzimos. Tudo está transparente e tudo publicado, né? Inclusive as nossas apresentações e PowerPoint, nós visualizamos que isso também é nossa responsabilidade social. Né? Compartilhar, gerar o conhecimento e compartilhar esse conhecimento gratuitamente com aqueles interessados. Isso é ótimo, quer dizer, a pessoa que estiver interessada em trabalhar a sua empresa no sentido de garantir a responsabilidade social e desenvolvimento sustentável vai encontrar uma farta bibliografia. Só no ano de 2004 nós tivemos 143 dissertações defendidas, nós tivemos 65 projetos de engenharia de segurança também, que abordam exatamente uma intervenção numa pequena empresa, dada ao aluno de engenharia de segurança do trabalho, ao pós-graduando, o desafio de escolher uma pequena ou microempresa e ali olhar o seu processo, identificar os processos de perda, desperdício de material, de prejuízo ao meio ambiente e de riscos à segurança e saúde do trabalhador e propor soluções. E fora outros projetos também de graduação, todos eles focados na aplicação do conhecimento da sustentabilidade nos processos produtivos. E, evidentemente, o foco é Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e seu entorno. Nós temos algumas pesquisas também realizadas em Salvador, nos polos de petróleo, nos terminais marítimos de petróleo, na Bacia de Campos também. Nós temos também uma pesquisa realizada na refinaria em Porto Alegre também, que eu realizei uma pesquisa sobre plano de emergência, mas em geral
é aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A população do estado do Rio, os empresários da cidade. Exato. No caso, que impactos socioeconômicos, técnicos, científicos e ambientais você espera? Claro que uma única pesquisa não traz a solução plena para os problemas, mas nessa questão do desenvolvimento sustentável para as pequenas empresas, médias, micro e empresas do terceiro setor, que impactos o senhor entende que podem ser obtidos na questão ambiental e socioeconômica? Eu vejo, não só na questão ambiental e social, mas principalmente na sobrevivência. Da empresa em si. Da empresa. Se aproxima um período em que as empresas, devido à escassez da matéria-prima no planeta, elas vão ter que estar inseridas num processo de reaproveitamento de resíduos, os trabalhadores, empresários, empreendedores, administradores, educados na sua consciência para focar a contratação de fornecedores, contratação de matéria-prima, contratação de funcionários, contratação de terceiros, de maneira a que todos falem a mesma linguagem. Ou seja, redução de consumo de matéria-prima, reaproveitamento de matéria-prima, aproveitamento de novas oportunidades. Novos materiais. Por exemplo, uma oportunidade que existe hoje com o CONAMA 307, que obriga as empresas de construção civil e as próprias prefeituras a elaborarem um planejamento do resíduo. É o reaproveitamento do resíduo. Então, alguns empreendimentos, principalmente em outras cidades brasileiras, como São Paulo e Belo Horizonte, já têm usinas de reciclagem de resíduo. Então, aquilo que anteriormente você, para ter um agregado miúdo, né? Você vai na pedreira, você explode uma grande pedra e você vai e executa um concreto, você hoje pode aproveitar um resíduo que era jogado em rios, nos mares, ou em terrenos baldios, né? Então você pode aproveitar, fazer a moagem, fazer o reaproveitamento e aquilo se transformar em matéria-prima para uma outra obra. É interessante isso porque na área assim, de saúde, alimentação, segurança alimentar e tudo mais, hoje se fala muito, por exemplo, do aproveitamento integral do alimento, né? Que alguns falam assim, vou comer sobra. Não, mas não é sobra não, é a casca, tudo é aproveitado até a última grama, né? E aí, o senhor está colocando essa questão também do aproveitamento da matéria-prima até também o seu último átomo. Mas a minha pergunta é, a nossa cultura, ela está preparada para o aproveitamento integral das matérias-primas ou das coisas, assim, e até das pessoas, e aí não é se aproveitar delas, mas o aproveitamento de toda a potencialidade, né, do ser e da matéria? Nós temos dois caminhos. Um caminho dos marcos legais, quando você estabelece o CONAMA 307, você obriga que, por exemplo, as madeiras que vão ser consumidas na construção civil doravante têm que ser madeiras de florestas certificadas. O que são florestas certificadas? São florestas que são ambientalmente, corretamente manipuladas. Então elas não são totalmente destruídas para gerar a madeira para a construção civil. Elas têm que ser madeiras de florestas plantadas e manipuladas corretamente. Os resíduos têm que ser planejados, o mapeamento de resíduo, desde uma lata de tinta, de verniz que sobra na construção. O que vai se fazer com essa lata? Você não pode simplesmente jogar essa lata num terreno baldio, ou no mar, ou no rio. Você tem que dar uma utilização, vender, você tem que separar essa lata, todo o material metálico, e isso pode ser reaproveitado nas siderúrgicas, de maneira a criar um ciclo sustentável do planeta. As reservas de minerais, as reservas, em geral, das matérias-primas não renováveis, elas estão se escasseando cada vez mais. Então, a educação, presumo eu, virá pelos marcos legais, pela escassez e pelo preço, e pela consciência do cidadão. Então, nós estamos trabalhando dentro do LATEC, nos nossos cursos, nas nossas pesquisas, olhando essas várias aspectos, essas várias dimensões que devem influenciar na mudança de cultura. Que cultura se muda? Não é? Cultura... Leva algumas décadas, mas muda e tem que mudar, né? Algumas mudanças são muito, como por exemplo, a ameaça do apagão, não é?
no Brasil, né, levou uma mudança de hábito. A crise, então a permitiu... crise estabelece uma mudança cultural bastante intensiva e um corte. Com certeza. Professor, o nosso programa está chegando ao fim, né, e eu gostaria muito de agradecer a sua presença, porque o Nota Prévia é um dos veículos de divulgação científica e está à sua disposição e do LATEC para disseminar conceitos tão valiosos. Por favor. Eu gostaria de enaltecer a iniciativa da professora Isabel, da Universidade Federal Fluminense, da UniTV. Para mim um prazer e muito honrado de ter sido convidado. Me coloco à disposição para, em outras oportunidades, se for necessário, estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, eu sou Isabel Cruz e junto com a equipe do Nota Prévia nós agradecemos a sua atenção e terminamos lembrando que há mais coisas entre o céu e a terra do que a ciência pode explicar, mas você pode ter certeza que conhecimento, raciocínio crítico e arte, a vida ficou muito melhor fora do paraíso. Até o próximo programa. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota prévia antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz. Antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É nota prévia, é nota prévia, é nota prévia. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista, exige estudo e muita preparação. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista, exige estudo e muita preparação. Universidade Federal Fluminense tem competência, tem sensibilidade para cuidar da saúde do cliente, da família e da comunidade. Universidade Federal Fluminense tem competência, tem sensibilidade para cuidar da saúde do cliente, da família e da comunidade. Enfermeira